Então, aqui nessa página, a gente continua reforçando a parte de ligação química. Para tanto, escolhemos uma questão da Mackenzie, São Paulo, que tem o seguinte enunciado. Em relação à combinação de um mol de átomos de flúor, número atômico 9, com um mol de átomos de hidrogênio, número atômico 1, pode-se afirmar que, aí ele me dá a eletronegatividade tanto do flúor quanto do hidrogênio, e aí vem as alternativas. Só que antes de analisar uma por uma, eu coloco aqui para vocês uma arte, tá? Para melhorar o teu entendimento em relação tanto à ligação quanto à polaridade da molécula. Então, a primeira coisa, eu vou pegar a partir daqui, depois a gente volta para a forma espacial, é que eu tenho um átomo de hidrogênio e um átomo de flúor. Quando eu vou na tabela periódica, primeira opção, né? Eu vou ver que o hidrogênio está localizado no grupo 1A, na maioria das tabelas. Nas atualíssimas, ele vem fora de qualquer grupo. Portanto, pegando a deixa de ele estar localizado no grupo 1A, esse cara, assim como todos os elementos do grupo 1A, nota que eu não estou falando que ele é um metal alcalino, estou falando que ele está lá em cima do grupo 1A, porque ele apresenta um elétron, como todo mundo desse grupo, na última camada. Então está o elétron dele aqui, ó, branco. Já o flúor, na tabela periódica, pertence à família dos halogênios, grupo 7A. Todos os elementos dessa família, ou 17ª coluna, né, apresentam 7 elétrons na última camada, representado pelas bolinhas vermelhas. Então, olha que legal, o hidrogênio, se ganhar um elétron, fica estável igual ao gás nobre hélio. O flúor, ganhando um elétron, ele fica estável segundo o gás nobre neônio. Repara que tanto o hidrogênio quanto o flúor precisam ganhar elétrons, só que não tem ninguém para dar gente boa. Então aparece aqui o compartilhamento de elétrons, já que eu tenho hidrogênio ligado a metal. Lembrando que eu coloco hidrogênio, como a metal. Ele apresenta propriedades semelhantes aos ametais. Só que os autores colocam ele, lembra, fora da tabela. Então, metal e ametal, a ligação é iônica. Hidrogênio e ametal, ou ametal e ametal, a ligação é covalente. E aí vai se formar o par eletrônico, tá? Lembra que isso aqui é uma sociedade, né? Então, pertence tanto a esse hidrogênio, tem 2, ficou estável, segundo o hélio. Quanto ao flúor, tem 8, ficou estável, segundo o neônio, porque ele tinha no total 9 elétrons. Ganhando 1 fica com 10, que é a mesma configuração eletrônica do neônio. E olha que legal esse compartilhamento, esse par eletrônico compartilhado, segundo Lewis, lembra? A gente representa por um traço. Então, esta é a fórmula do HF, tá? Fórmula estrutural. Esta é a fórmula do HF, fórmula eletrônica. E aí, já sabendo que a molécula é essa, eu venho para a fórmula espacial. Porque não adianta eu só dizer que a ligação é covalente. Essa representação aqui de carga parcial, que dá polaridade à ligação, porque esse cara puxa para cá com 2,1, o par eletrônico. Esse cara puxa para lá com 4, o par eletrônico. Então, na realidade, ó, o par eletrônico está mais próximo desse. Isso quer dizer que quando eu analiso a forma espacial, a maior quantidade de elétrons está em torno do flúor. A maior densidade eletrônica, densidade negativa, portanto, carga parcial negativa desse lado. Já no hidrogênio, como a eletronegatividade dele é menor, e ele só tinha um elétron, o par eletrônico está lá no flúor, ele fica quase nu em relação à quantidade de elétrons. Porém,
ele ainda tem uma determinada quantidade de elétrons girando em torno do núcleo. Só que a densidade eletrônica é muito pequena. Daí surgir a carga parcial positiva. Então, nota que quando a gente olha para a molécula é polar, porque a molécula HF eu posso substituir por XY. Lembra que a gente viu geometria molecular, polaridade das moléculas? É uma molécula linear, formada por dois elementos, né? E a molécula é polar, porque X e Y apresentam eletronegatividades diferentes. Pô, gente boa. Fica muito fácil quando a gente olha para cá. E aqui a gente está vendo também, pelo deslocamento do par eletrônico, que a ligação covalente é polar. Está aqui, ó. Porque esse cara atrai mais do que esse. Ou seja, dois elementos compartilhando um par eletrônico. Onde um tem maior eletronegatividade do que o outro, a ligação é covalente, polar. Acabou. Essa é a primeira análise. Segunda análise importante, isso aí é fundamental, é que se você fizer a diferença da maior menos a menor eletronegatividade, ou seja, a diferença de eletronegatividade vai dar 1,9. Qualquer diferença acima, igual ou superior a 1,7, o caráter, mesmo sendo uma ligação covalente, ela apresenta um caráter acentuado iônico. Então, o caráter iônico é muito mais acentuado do que o covalente. Se você colocar em percentual, ela apresenta quase 60% de caráter iônico em relação ao caráter covalente. Isso dá a dimensão de como esse cara atrai o par eletrônico para ele. Por isso que eu falei, o hidrogênio praticamente fica nu em relação ao elétron. Então, toda vez que a diferença de eletronegatividade for igual ou superior a 1,7, o caráter iônico da ligação covalente é bastante acentuado. Perfeito? E eu posso falar a mesma coisa para a ligação iônica. Você vai ter ligação iônica com caráter iônico muito mais acentuado e ligação iônica com caráter iônico menos acentuado. Depende da diferença, do valor da diferença de eletronegatividade. E para terminar e para chegar nas alternativas, na combinação de 1 mol, aqui é um átomo, com 1 mol, aqui é um átomo, tanto faz um átomo e um átomo, 1 mol e 1 mol. Então, se eu tenho 1 mol de hidrogênio e 1 mol de flúor, eu vou obter 1 mol de moléculas de HF. Está aqui. Só para você fechar a análise do enunciado, não deixar passar batido aqui, ó. Tá? A combinação de 1 mol de átomos de flúor com 1 mol de átomos de hidrogênio. Você vai obter, produzir 1 mol de átomos de ácido de molécula de HF. E aí eu venho agora para as alternativas. A ligação iônica é predominante. Não, covalente polar, nós já vimos. Formam-se moléculas apolares. Claro que não, ó. XY, molécula polar. Cada átomo de flúor liga-se a 2 átomos de hidrogênio. Mentira, é 1 para 1 aqui, ó. Acabou. Letra D, predomina a ligação covalente polar. Legal, isso está certo. E letra E, formam-se 2 mols de moléculas. Claro que não, formam um mol só. Então, a única alternativa correta é a letra D. Viu, gente boa, o que é uma análise? Por isso que a gente tem que dar base para você. Por isso que você tem fundamento, tem base, para você acompanhar todo esse desenvolvimento de raciocínio, para poder marcar com muita eficiência a resposta certa. Valeu, gente boa, grande abraço.